Põe o primeiro... Beleza, Neto, obrigado. Põe o primeiro slide só, Neto, para a gente ter como ponto de partida. Isso. O outro mesmo. Isso. Certo poeta escreveu: o desejo de sentir-se amado é a última ilusão. Abra a mão dele e você será livre. É a síntese do capítulo 6 do livro que nós temos trabalhado, né? Abra a mão do desejo de ser amada. Aqui o Brennan vai trabalhar... Você está lendo, né, Justino? Você leu, né? Você lembra desse capítulo? Ele faz uma abordagem de... Às vezes a gente tem a necessidade de se sentir amado, então a gente fica jogando com Deus. A gente começa a querer fazer prova do amor de Deus. Então a gente trabalha em cima da dúvida do amor de Deus por nós. Então nós começamos a jogar com Deus. E por jogar com Deus, a gente acaba criando uma ilusão de ser amado, quando na realidade nós deveríamos desfrutar do amor. Desfrutar disso que Deus tem por nós, né? Então essa é a síntese do capítulo. Deus é amor. Deus é amor. Ele não precisa ficar provando e assim, eu te amo. Então vou fazer isso aqui porque eu te amo. Ele já fez, meu. O problema é que a gente tem dificuldade em viver, né? Será que se a gente conseguiria um microfone, até para sair na gravação, né? Que depois o pessoal que está assistindo consegue sair. Até que para nós, né, ser humano, a gente, quando passa de uma certa idade, você passa a ser invisível, né? Ou seja, não chama mais atenção. E quando você não tem esse lance de ser amado por Deus, as coisas, né? Você não conhece esse amor, você se tranca em si mesmo e fala: puxa vida, me abandonaram. Eu sou mais um na face da terra, como se fosse um lixo, como se fosse um estorvo, vamos dizer isso, né? Quando na verdade o amor já existe e você é amado desde quando você nasce até quando você parte desse mundo. Certo? É comum você sentir isso, a gente sente isso. A gente sente isso. Agora, não jogando para si, dizendo assim: puxa vida, eu tenho raiva desse, daquele, por não ser amado. Ninguém gosta de mim. Aí começa com os mimimi, né? Ninguém gosta de mim, não sei, esquecendo do que é o amor de Deus. E, consequentemente, esse amor que nos dá a sensibilidade de hoje sermos comunidade. Para que possamos nos amar uns aos outros. E isso é o amor. E Deus é amor. Quem não está dentro desse lance? Tá. Aí pode passar o slide. Passa para mim, Bahia, só pôr para o lado aí. Obrigado, Neto. Pode passando, esse aí a gente já conversou. Pode ir. Não, nós vamos parar na primeira imagem. Pode ir, mano. Aí. Então nós paramos nessa imagem. Às vezes nós precisamos parar na nossa vida e fazer um balanço. Nós paramos aqui, né? Nós começamos a conversar. Nós falamos muito sobre o amor de Deus, as igrejas pregam muito sobre o amor de Deus, mas viver mesmo nesse amor, como o Justino acabou de dizer aqui, existe uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade. O pessoal tem acompanhado a nossa vida de comunidade, e eu atendo muitas pessoas, às vezes me procuram pela internet, vêm com suas experiências de igreja. E falam assim: poxa, pastor, esses dias eu atendi uma moça, ela pegou e falou assim: poxa, pastor, eu tenho o sonho de ser modelo, e eu tenho o meu jeito de ser, eu sou nova, eu tenho o meu jeito de ser, mas eu vou na igreja, todo mundo fica dizendo que eu tenho que mudar o meu jeito de roupa, eu tenho que mudar o meu jeito de ser, porque na igreja eu não posso ser quem eu sou.
Eu ouvi uma outra história essa semana também, o pessoal veio conversar comigo. A moça, ela é jogadora de futebol, da seleção brasileira sub-17, feminina. Acabou de disputar o Mundial sub-17 pela seleção brasileira. E o pessoal da igreja chegou nela e falou assim: nós estamos orando para tudo dar errado na sua vida. O pessoal da igreja. Estamos orando para tudo dar errado na sua vida, para que você volte para os caminhos do Senhor. Para você veja que Deus te ama e quer você dentro da igreja. Ok? Então nós temos dificuldade, e nós precisamos fazer um balanço da nossa vida, porque nós temos dificuldade em compreender as dimensões do amor. Nós ficamos querendo jogar com Deus, nós queremos ficar trocando cartas com Deus. Se me amas... Nair estava abaixando para não passar na câmera, viu? Tudo bem, Nair? Quase deu escoliose ali. Nós precisamos ficar jogando com Deus, nós precisamos ficar barganhando com Deus. Então, o Brennan Manning vem nesse livro trabalhando, nesse capítulo especificamente, trabalhando sobre essa perspectiva do amor. Pode passar? E agora nós vamos entrar na segunda parte do capítulo. Ok. Eu quero que vocês me digam quem é a igreja e quem é o não cristão aí. A igreja está para fora? Por quê? Ele está acusando o outro que está preso? Ok. E aí? Quem que você acha? O que vocês acham? Qual é a igreja? Qual é o... Igreja... Crente. Crente. Igreja é outros 500. Hã? Era para ser o que está fora, porque o que está fora está livre. Por que era? Gostei desse era, porque era. Deveria? Deveria. A história do deveria é o seguinte: eu fazia parte de uma igreja, aí a igreja tinha certo saldo no banco, né? Aí um dia voltou um cheque da igreja. Aí o pastor falou assim, ligou pro tesoureiro e falou assim: ô irmão, tal, não deveria ter X na conta, então não era para voltar o cheque, né? Aí o tesoureiro falou assim: deveria. Mas não tinha, que o tesoureiro já tinha metido a mão. Então deveria. Pois não, Ana? Obrigado. Essa imagem. Obrigado. Essa imagem parece bem figurativo mesmo. Eu estou lembrando assim que para você melhorar o mundo que está ao seu redor, se você quer melhorar você mesmo, qualquer coisa, sempre melhorar. É uma coisa que o ser humano sempre está buscando. É você romper ou deixar de lado a sua aceitação habitual que você tem sobre as coisas que estão ao seu redor. Por isso que eu estou vendo assim um bicho que está preso numa gaiola. Ele quer ver uma situação melhor, mas só que ele se sente muito fechado, muito atracado. É isso que eu estou vendo na simbologia, né? Ok. Obrigado. Por nada. Eu não tenho uma resposta para esse negócio não, então eu vou deixar com vocês aí, com as percepções de vocês. Porque não há certo nem errado nas percepções, cada um tem a sua e eu vou dar a minha, mas você não precisa concordar comigo não. Para mim, hoje, os religiosos são muito bonitos, enfeitados e cheios de verdades, cheios de argumentos, cheios de teologia, mas estão presos. Entendeu? Sendo que na realidade, e aqui é uma percepção minha, as coisas que às vezes não são cheias e a beleza que não está ligado à vida, a beleza que não está ligado à poesia, a beleza que está descrita ali no pavão preso, sei lá, pássaro preso, não está ligado às percepções da vida, está ligado a uma beleza conceitual, uma beleza teológica, moral. Então, aquele que não tem essa beleza moral, eclesiástica, eu vejo do lado de fora e, mais ou menos isso, né? Mas eu acho que a síntese desse desenho é o bonito invejando o que está livre e o feio invejando o que é bonito, mas é livre. Então, cada um não consegue se perceber no seu mundo. Mais ou menos, mas enfim.
fala aqui. Às vezes a pessoa tem inveja daquele que chama atenção e quer prender ele para não chamar tanta atenção. Porque essa modelo, o que deu a entender, essa modelo que me procurou, essa menina, ela é modelo, ela já tira foto e tal, é tipo assim, você é muito bonita, você não pode ser muito bonita aqui na igreja não, que você vai ficar atiçando todos os homens. Então o problema é a beleza dela, não é o coração dos safados, entendeu ou não? O problema é a beleza dela, então aqui não pode ser muito bonita. Porque os homens vão ficar olhando. Igual outra moça, outro casal que me procurou pela internet, falou assim, pastor, então, minha filha foi admoestada pelo pastor. Por quê? Porque ela fez luzes. Eu falei, como assim fez luzes? Ela trabalha na CPFL? Não, é brincadeira. Não, porque ela é solteira. E por ela ser solteira, a minha filha, ela não pode ficar bonita, porque ela cativará os moços ou os homens casados da igreja. Não é conto, é história mesmo, São as coisas que a gente vê. Então eu falo assim, umas dimensões que dá a impressão que não é verdade, é verdade, aconteceu com a pessoa que me procurou. Então, são coisas que a gente às vezes... A gente coloca Deus nisso tudo, porque aqui na igreja, que nós estamos a voz de Deus, a palavra de Deus, a gente crê que Deus está nesse negócio aqui todo. Enfim, vamos lá, passando. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Pode passar, depois eu vou trabalhar. Pedro na praia do mar de Tiberíades, se tu... Me amas, Simão, filho de João, apacenta as minhas ovelhas. De forma muito simples, nossa profunda gratidão a Jesus Cristo não é manifesta nos atos de sermos castos, honestos, sóbrios e respeitáveis, nem frequentadores de igreja, carregadores de Bíblia, obrigado, hein? Cantores de salmos, mas em nosso profundo e delicado respeito uns pelos outros. Deus ama o seu amor por nós, que se preocupou com quem? Como que foi a prova de amor de Deus por nós? E como que nós provamos que nós amamos a Deus? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? E a terceira de João, rapidinho aqui. Fala. Vá dando continuidade. João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Primeira carta de João 3,16. O problema é que nós temos dificuldade em compreender o amor de Deus. Compreender o amor de Deus, e aqui eu fico com uma frase do Ricardo Gondim. O Ricardo Gondim diz assim que o verbo se fez carne, só que a religião tenta fazer da carne um verbo hoje em dia.
ou seja, trazer para o mundo das ideias, dos conceitos. Quando o Evangelho, ele é o verbo encarnado em mim, em você, em nós. Isso nos liga como pessoas iguais. Como que nós agradecemos a Deus? Quando nós mantemos-nos fiéis à ideia de Deus, aos conceitos teológicos, filosóficos, eclesiásticos, doutrinários, denominacionais. Então nós entendemos que ser fiel a Deus é manter-se fiel a conceitos, ainda que esses conceitos matem e firam pessoas. Eu não acredito nisso e concordo com o autor do livro. Eu honro a Deus quando eu proporciono vida. Eu honro a Deus quando eu proporciono esperança. Eu honro a Deus quando eu me relaciono com pessoas e proporciono a elas a chance de recomeçar, sejam elas quais for, com quais erros forem. Deu para entender isso ou não? Por quê? Porque eu consigo ver isso em Jesus. Volta ao texto de Romanos, capítulo 5, verso 8, ou 8:5, não me recordo. 5:8, tá certo. Mas Deus prova o seu amor por nós, né? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós ainda, não esperou que nós deixássemos de ser, não houve nenhum pré-requisito, não houve nenhuma pré-condição para que Deus amasse a gente, só que nós colocamos pré-condições para estar aqui com essas pessoas. Eu te amo desde que, nós fazemos isso o tempo todo, nós fazemos isso na ceia, nós fazemos isso no batismo, nós fazemos isso nos nossos relacionamentos. Nós desconfiguramos a imagem de Deus, gente, em nome de uma ideia, e nós damos base bíblica para tudo isso. Uma vez uma moça, quem foi? Eu não me lembro quem foi que trabalhava numa escola cristã aqui da cidade. E nessa escola cristã, as crianças do tamanho do Isaac, Daniel, brincavam. Escola cristã evangélica. Só que na escola não tem só cristão evangélico. As crianças faziam assim, ó, os coleguinhas que não eram evangélicos. Você não pode brincar com a gente, porque você é do mundo. Você é católico. Crianças de 7 anos, 8 anos. Aí eu pensei, quando eu ouvi essa história, eu pensei, o que nós temos produzido? Nós temos produzido cristãos radicais, e não é o do John Stott, é o do Estado Islâmico cristão mesmo, que são capazes de matar em nome de Jesus, e é o que nós fazemos hoje como igreja, nós matamos em nome de Jesus, em nome de uma causa, em nome de uma verdade, em nome de uma verdade, como se a verdade fosse impessoal a isso. Só que aí você vai para a Bíblia e você vê que a verdade olha e fala assim, mas espera aí, vocês que não estão entendendo, porque na realidade eu estou aqui, ó. E quando a gente se percebe, a gente está aqui com as nossas verdades, mas a verdade não está com a gente. Nós estamos com a verdade, mas a verdade não está com a gente. É isso que o autor está querendo dizer. Nós preferimos vender um conceito do que ser o conceito, porque ser conceito dá trabalho. Porque ser é diferente de ter o conceito. Porque se eu sou o conceito, eu tenho que amar.
Nós temos um menino aqui, e ele tem uma dificuldade nesse lance de menino e menina. Então ele olha para os meninos de forma diferente. Então ele é um menino que olha para os meninos, não olha para as meninas. Se eu tivesse o meu conceito, eu já teria que ter mandado ele embora há muito tempo. Porque de acordo com o meu conceito, ele faz mal para a comunidade. E está dando um trabalho lascado. Porque vira e mexe a liderança da juventude, então a gente tem que estar correndo, socorrendo e cercando. Mas se não for isso aqui, é o quê? Se não for para esses momentos, vai ser para quando? Vai ser para quem? Consegue entender isso aí ou não? Vocês estão quietinhos hoje? Amém, amém, amém. Na verdade, vendo tudo isso, eu lembro de uma coisa que eu li do Brandon, que fala exatamente nessa linha, que a igreja, ela ao longo da sua história, ela esqueceu de anunciar e viver o Cristo, nessa perspectiva relacional, na perspectiva de amor, em nós reproduzirmos com os irmãos o amor que nós recebemos de Cristo. E ela deixou de anunciar e viver isso e ela superou o Cristo. Lembrando que não é possível que isso ocorra sem deturpações de conceitos, né? Ela superou, de modo que o Cristo começa a atrapalhar a igreja nesse aspecto, né? É muito livre isso, né? Essa liberdade é demais, ela vai atrapalhar o nosso negócio aqui, né? Então eu tenho essa leitura também. Eu acho que é muito desafiador a gente sair do campo das ideias e vir para o pé no chão, né? Pode passar o slide? Pode passar? Pode passar? Não tem problema. Ok. Esse aqui parece contraditório com o que eu estou dizendo, né? Deu para entender aí? Conseguem ver bem aí? Não conseguindo, não dá pra... Se aumentasse mais, eu estourava a imagem. Aqui existe um sonho. Só que esse sonho ele não estava ligado a uma pessoa. Mataram a pessoa, mas o sonho continua. Eu não estou falando dessa ideia abstrata aqui. Aquela imagem sintetiza isso aqui. Então ela não é um conceito do pastor Renato. Ela não é um conceito do Renato, da Fabiana, do Justino, do Alan. Ela é uma filos. Ela é uma ideia de vida. E ela não morre. O nosso sonho como igreja é que as nossas crianças que nos veem segurando os balões abracem os nossos sonhos. O nosso sonho é ver as nossas crianças expostas a abraçar. Eu já contei para vocês, né, que a gente estava revisando o material das crianças, com o pessoal do PIB Crianças e tal, e nós olhando o material, a gente estava olhando assim, aí tinha lá, brincadeirinha assim, dinâmica, céu e inferno, aí tinha um joguinho de amarelinha, aí a amarelinha era a síntese da lição, então, mostre para a criança que ela está aqui o inferno é no 1, né? Quem já jogou amarelo, brincou de amarelinho? O inferno é 1, né? Aí lá no 10 é o céu.
Então mostre a dificuldade, os desafios que se tem ou que temos para chegar no céu. Aí eu falei para o pessoal, não, essa página que você pode rasgar e não vai ensinar isso para as crianças. Porque nós estamos formando isso aqui. Quando na realidade é isso aqui. Não, o céu não é difícil. Mas que é isso? Que loucura. É um desafio para chegar no céu. Há um conjunto. Já foi difícil. Por Cristo, todas as dificuldades, todo o peso necessário foi feito, pago. Está tudo certo. Então não há mais nenhum peso. Não há mais nenhum. Vinde a mim, vocês estão sobrecarregados, cansados, e eu colocarei mais um pezinho aí em vocês. E ó, estou de olho em vocês. Ó, vacila não, hein, que Deus está, ó. Não, eu aliviarei. Por que a gente tem dificuldade com alívio, meu? Nós temos dificuldade com a palavra alívio. Por que essa dificuldade com a palavra está resolvida? Gostei do que você falou para mim. Renato comentou comigo assim, a gente sempre fala assim, ó, liberdade, aí já emendo a frase, não é libertinagem, porque nós temos medo. A frase, nós somos livres, mas a gente já emenda, mas não somos libertinos. Porque a gente tem medo, a gente é um bando de medroso. Aí na mesma vibe das epístolas de João, que o François citou, está lá, no amor não existe medo. Porque o medo, por que não existe medo? O que o medo pressupõe? Caça? E o amor lança fora todo medo. Por quê? Aí nós vamos fazer porque o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Por que nós temos dificuldade? Qual que é a dificuldade de compreender isso, gente? Qual a dificuldade de anunciar isso? Qual a dificuldade de passar isso para as nossas crianças? Qual que é o medo? É de fugir do nosso controle, né? A partir do momento que a gente não tem que fazer aquilo lá, que a gente acha, aí vai dar tudo errado. Vai perder o controle. Só que vocês concordam comigo que pensar dessa maneira é dizer assim, Deus, o Senhor pode errar aqui nesse negócio. Indiretamente nós estamos dizendo isso. Acho que é um pouco do que o Renato falou. O Senhor, essa liberdade do Senhor aí começa a atrapalhar. Porque o Senhor viveu aí 2000 anos atrás, era mais fácil. Hoje em dia está complicado, você não sabe como é que é esse povo aqui. Então, deixa a gente com as nossas regras aqui, que a gente sabe como cuidar desse povo é melhor. Nós fazemos isso com Jesus, mano. Eu recebi um e-mail de um pastor. O cara assinava, um e-mail esdrúxulo, assim, farisaico, legalista, religioso, fedido. Aí no e-mail ele assinava assim, nas garras do leão. Pastor fulano de tal, nas garras do leão. Eu falei, como assim, nas garras do leão? Hã? Não está pagando imposto? Será? Será que é nas garras do leão, meu? Mas aí eu voltei para ler o e-mail de novo. Eu falei, entendi, ele está nas garras do leão mesmo, cara. Claro que ele está nas garras do leão. E ele quer que todo mundo esteja, meu. E o próximo passo é na refeição do leão. Ou ser a refeição do leão, alguma coisa assim. Por quê? Porque nós temos dificuldade em compreender Deus, em Deus uma mensagem de amor. E por termos uma dificuldade de compreender Deus uma mensagem de amor, nós temos dificuldade em amar. Por termos dificuldade em amar, nós formamos as nossas comunidades fechadas, legalistas, morais. É por isso que eu acho que naquela imagem dos pássaros, nós somos o pássaro colorido. Porque nós somos cheios de moral, nós somos cheios de bons costumes, nós não bebemos, nós não fumamos, nós não ouvimos música do mundo, nós não frequentamos determinados lugares, nós não fazemos nada. E na realidade nós também não vivemos. Nós não vivemos.
nós cumprimos um conjunto de regras que nós achamos ser a verdade. Acho que é isso. Pode passar. O que diremos diante de tamanha efusão de amor? Como responderemos? Quando um tornado vem devastando a rua de cima, não é hora de parar para cheirar as flores. Abra mão dos velhos tempos que nunca existiram. Uma igreja organizada que você nunca frequentou. Virtudes tradicionais que você nunca praticou. Obediência legalista que você nunca observou. E a ortodoxia estéril que você nunca aceitou. A velha era já passou. A decisiva intervenção de Deus já aconteceu. Esse aqui é um trecho do livro. Nesse sentido, o autor está dizendo assim: não é hora mais de ficar contemplando o que você fez. É hora de você dar de cara com o vento. E dizer assim: eu preciso mudar. Não é possível que eu vou viver isso a vida inteira. Eu acho que essa é a chamada do livro, né? O livro nos proporciona, quem está lendo, quem já leu, esse livro nos proporciona, tipo assim, ele é fácil de ler. Numa sentada você lê. Se você tiver um tempinho, você lê. Mas numa sentada você não entende. Porque você lê um capítulo, aí você medita uma semana, duas, aí você lê de novo. Aí você fala: não é possível que esse cara está dizendo isso. Esse cara conhece a minha vida, não é possível. É a sensação que eu tive. Esse cara conhece a minha vida, né, Francisco? Esse cara sabe da minha história. Não é. É porque as histórias são uma só. A história de aprisionamento, condicionamento, em detrimento do amor. A história é uma só, é a história da humanidade. Uma frase que não tem no livro, antes desse é: deixe de fuleiragem. Não está a palavra fuleiragem, não quero escandalizar, mas não está fuleiragem lá. Deixe de baitolamento. Está escrito no livro. Deixe de frescura. É muito mimimi. Quem falou em mimimi aqui no começo? É muito mimimi. Nós somos dominados de um sentimento de culpa tão grande que a gente se torna um eterno culpado. E por sermos um eterno culpado, nós temos dificuldade em nos sentirmos desculpados ou perdoados. É o que diz lá no Salmo 32. Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e não tem mais as suas culpas lhe imputadas. Como é feliz. Sabe por quê? A culpa ela consegue ser maior que Deus dentro do nosso coração. Somente a culpa consegue ser maior que Deus. E você sabe que os mega pastores já aprenderam esse lance aí. Então os caras pegam todo mundo pela culpa. Ele chega assim e fala assim: ó, Justino, eu sei o que você fez. Deus me revelou. Fique esperto. Quem não erra, quem não tropeça, quem não vacila, aí na cabeça das pessoas, o pastor está dizendo isso. Meu Deus. Então eu tenho um caminho para você, Justino, você me ouça. Eu tenho um caminho para você, você me ouça. Pronto, eu tenho o Justino na minha mão, dando tudo para que a culpa dele não seja revelada, não seja... Mas eu não sei na realidade. Na realidade eu estou trabalhando com o sentimento de culpa que está dentro dele. Então, trabalhar com pessoas livres é muito difícil. É por isso que é difícil se pregar a liberdade, porque quando eu prego a liberdade, eu deixo de ter um movimento de controle. Eu deixo de ter um movimento de domínio. Eu deixo de ter um artefato de domínio sobre a minha comunidade. Então, quando eu trabalho com pessoas livres, eu trabalho com pessoas que falam assim: pastor, o que o senhor está dizendo? Como acontece aqui. Esse final de semana, 2 pessoas chegaram e falaram: pastor, eu não entendi o que o senhor pregou domingo. Eu falei: que bom, nem eu às vezes entendo o que eu prego, mas vamos conversar aí. O que você não entendeu? Não entendi isso aqui. Aí conversamos e falei: não, eu não disse isso. Ele falou: não, mas eu entendi. Eu falei: então, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Mas vamos lá, eu te explico. Aí eu expliquei para ele: ah, entendi. Eu falei: então, é isso. Aí o outro: pastor, a gente poderia ter um tempo, tal, para o senhor me explicar? Eu expliquei. Mas por quê?
Eu gosto quando acontece isso, eu começo a me ver como alguém que é acessível, e não como o clero. Eu começo a me ver alguém que, assim, os caras chegam em mim e falam assim, pastor, por que o senhor está pregando isso? É isso. As pessoas chegavam para Jesus e diziam assim, por que você está ensinando essas coisas? Explica para nós mais profundamente. Aí Jesus falava assim, ó, eu estou ensinando vocês, mas vocês não estão conseguindo entender, mas eu vou explicando aqui. Aí por isso que ele usava de metáforas, de tentar entender, para tentar explicar para que todos pudessem entender. Então, esse senso de liberdade passa pela libertação do sentimento de culpa. Então, a minha perspectiva já não é mais a ideia do pecado original, que as igrejas ensinam lá em Adão e Eva, tal, aquela coisa toda, católica. A minha perspectiva é a perspectiva de vida. Eu preciso falar para vocês sobre vida. O que é vida? Quem já ouviu que Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu? Quem já ouviu isso em púlpito? Eu falo sobre o inferno porque o inferno, Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ixi, quantas vezes eu já ensinei isso? Mas eu já faço meu pedido público de desculpas. É mentira, Jesus não falou mais sobre o inferno. Ele falou sobre o céu. A mensagem dele era boas novas. Eu vim lhes anunciar a mensagem do reino de Deus, não a mensagem do perigo da chama. Aonde vem essa ideia da chama? Vem da Igreja Católica Romana, no século XVI, quando Constantino se tornou detentor de todo o poder, junto com a Igreja. Como que a gente trabalha com a perspectiva? A perspectiva do inferno. Século III, eu falei 16? Não, não foi. Estou em Lutero já, baguncei os anos. Exatamente. Hoje que dia? Amanhã é a reforma, né? 31? É amanhã, hoje é 30. Amanhã, 499 anos de reforma, hein, meu? Não sei se eu rio, se eu choro. Mas enfim, onde eu estava? Século 4, 3. Constantino. Inferno. Eu estava no inferno? Não, saí de lá já. Então, aqui trabalhava-se na perspectiva do medo. Lembre-se, é igual eu falei da ideia do suicídio, né? Lembra? Quem estava numa conversa sobre suicídio? Nós aprendemos que o suicida não vai para o céu. Está lá em Apocalipse, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não está, mentira, não tem nada escrito na Bíblia que o suicida vai para o céu. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que o suicida não vai para o céu. Só que da onde vem? Vem da ideia que vai se passando de tempos em tempos. A ideia do inferno e o medo do inferno entrou na nossa teologia através de Agostinho, Santa Teresa d'Ávila. Aí a gente absorveu esses conceitos. Então a nossa teologia reformada, protestante, europeia e norte-americana nos colocou nessa perspectiva. Daí vem a teologia latino-americana. A teologia latino-americana ela parte da perspectiva da vida. É conhecida como teologia da esperança, teologia da missão integral. É uma perspectiva da vida. Então eu não trabalho mais com a culpa e com o medo. Eu trabalho com a esperança e com a vida. Pastor, então eu não quero ir para o inferno. Então você cumpre um conjunto de regras para você não ir para o inferno. Aqui nós já trabalhamos, pastor, eu não quero ir para o inferno, mas não, filha, existe uma chance de uma esperança para você. Você pode viver, então você vai conhecer o amor. Também outro erro, não vem pelo amor, vem pela dor. Mentira, não está escrito isso. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Porque, né, pastor? Não vem pelo amor, vem pela dor. Você pode imaginar Deus fazendo assim, ó. Eu falei uma, falei duas, falei três. Na próxima, toma um tumorzinho para você ficar esperto. Gente, temos quantos anos, hein? 7. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas agora já não sou mais menino. O problema é que a gente tem muito menino ensinando e muito menino ouvindo. Então, a perspectiva do autor, essa perspectiva
Dá de cara com o vento, tente compreender a fúria desse amor. Aqui a fúria é uma palavra americana, né, com sentido de densidade, não de fúria de raiva. Né? Então, é fúria no sentido denso, forte. Então, a fúria desse amor. Mas um problema é a culpa. A culpa nos dificulta em compreender esse amor. Pode passar. As Escrituras, a segunda parte, as Escrituras não oferecem qualquer outra base para a conversão, que não o magnetismo pessoal com o Mestre. Eu adoro essa parte. Não existe outro ou outra motivação que não seja nosso desejo de ser ligado à videira verdadeira. João 15, né? Videira verdadeira, vida. Isso é... Meu, tá tão explícito isso, mas é que nós temos videira que produz vida, que produz frutos, que produz alimento, que produz sombra, que produz esperança. Se não for esse o desejo que há em nós para fazermos e para vivermos, dificilmente nós não estamos ligados à videira. Porque o desejo de Jesus é vida. E se o que eu prego não inspira vida, dificilmente eu estou ligado à videira. Se a minha mensagem não é uma mensagem de vida, se a minha expectativa de vida, né, não for uma expectativa de vida, é qualquer outra coisa, acho que menos evangelho. A palavra evangelho significa o quê? Boas novas? Que boas novas são essas? Hein? Que o inferno é real? Hã? Só vida eterna, Justino? Você entendeu? Eu vou falar hoje à noite sobre isso aí um pouco, rapaz. Dessa nossa concepção de vida eterna. A gente só pensa lá e esquece daqui. E seja feita a sua vontade assim na terra, como é no céu. Como é que fica essa parada? A gente só gosta daquela parte. Jesus foi preparar a morada, hein? Foi preparar a morada. Eu vou morar no céu. Eu vou morar com Deus. Mas e a vida aqui? E o chão da vida que você falou? Como é que fica o chão da vida? Como é que é esse evangelho do chão da vida? Como é que é? Passar na prova? Fica de recuperação? As crianças ficam no limbo mesmo. Como é que fica? Como é que funciona essa ideia? O que vocês acham? Ô Neto, desculpa, eu estou falando fora do microfone, atrapalha o áudio. Fala, Francisco. Fala que eu discuto. Questão além de nós nunca perdermos a perspectiva da eternidade, devemos ter sempre, mas ela deve ser pautada e embasada em nossas vidas em também passar essa perspectiva de vida para os nossos semelhantes, nos amando. Então, aqui entre eu e eu mesmo, relutei para não falar, mas lá na Central eu tive uma experiência, não eu, mas eu visualizei uma experiência pelo pastor Moisés lá de Jundiaí, que vira e mexe o pastor Josias trazia ele lá. Rapaz, você quer me derrubar? Não tem problema, isso aí é uma coisa que acho que a verdade tem que, entendeu? Vai lá. Então, e esse pastor José trouxe, ele contou um episódio lá sobre questão de dízimos e ofertas, e a pessoa que não deu, morreu, eu não me recordo direito, mas chegou a um ponto de se aquilo lá tivesse sendo filmado, certamente hoje eu iria procurar no YouTube para me mostrar aqui. Então, uma coisa que eu falei, não, eu acho que a Bíblia diz que tudo é por amor, se não for por isso, não adianta nada. Então, aquele momento lá,
né, que ele falou sobre aquilo lá e a pessoa que não deu caiu no próprio púlpito, ali morreu. Eu fiquei estarrecido com aquilo lá. Eu falei, nossa, não vou duvidar, mas também para mim não serve. Então, para mim não serve. Então, É a lógica do medo, né? então eu acho que se você fizer tudo para Deus, mas não for por amor, meu amigo, não adianta. E para Deus e para os nossos semelhantes, porque você mostra isso com os nossos semelhantes aqui na terra. Então você já está prolongando o reino de Deus lá e aqui. Exatamente. Então, aí você percebe a culpa, o medo. Então, eu uso da culpa e do medo para manipular o meu auditório para fazer algo que eu quero que eles façam. Normalmente é ligado a dinheiro. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Vamos lá, passa. Observem. Percepções. E aí? A leitura disso aí, cara, eu vejo bem nessa linha do que você acabou de dizer sobre a eternidade, sobre vida eterna. Qual é o anúncio do Evangelho? Boas novas. Que boas novas? Vida eterna. Quando eu morrer, eu vou ver o que acontece. E a gente continua só olhando pelo buraco da fechadura. Tipo, é só o que está além, é sempre o que está além. Mas a gente não atravessa a porta. Né? A vida eterna como perspectiva de aqui e agora, a experiência de eternidade como experiência real, né? Na nossa vida hoje. O nome que a Bíblia dá para isso é vida abundante. Né? João 10:10. Para mim o conceito é esse. É assim na terra como no céu, né? Seria isso, entendi. É isso. Não tem certo e errado. É isso, mano. Não falar o quê? Eu estou dando uma perspectiva e eu quero que vocês amadureçam os conceitos dentro de vocês. Alguém mais? Até quando nós vamos ficar olhando só pela fechadura? Pode passar. E a gente gosta de fechadura, né? Olha lá, é um amor pela fechadura, meu. Volta lá, então. O último quadrinho é muito engraçado. Bota, sério, para depois. Travou? Não tem problema. Deixa. Travou? Não, pode deixar, não tem problema. Deixa aí. Essa é a imagem. Estou seguindo uma linha de raciocínio. Renato acabou de dizer uma coisa. O que é essa imagem? Pensem. Deus nos deu neurônios para pensar. Olha que maravilha. Eu gosto dessas coisas. Pensar. E aí? Alguma percepção aí? O trilho não tem nada para trás. E o trilho não tem nada para frente. O trilho só tem o agora. Viva o presente, meu. É o eterno agora.
passado já foi, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo com a perspectiva eterna. Mas só lá? Não, agora. É o eterno agora. É o já e ainda não. Entendeu? É o eterno agora. Então, pegue a sua malinha e viva o presente. Viva a vida. Diria o Coldplay, viva a vida. Ok? A mensagem do Evangelho é pro agora. A mensagem do Evangelho é ame as pessoas que estão ao seu lado agora. Não deixe para amanhã. Não dá para você amar uma pessoa que viveu no seu passado e que não existe mais. E nem dá para amar a pessoa que vai entrar no seu futuro. Quem são as pessoas que estão ao seu lado hoje? Hoje, no agora. Como você pode sinalizar a sua eternidade no agora? Eu falo pra caramba também. Né? Não, louco. É porque com isso aqui eu tô lembrando de experiências de vida, assim, né? A gente que lida com o ser humano em consultório, e você é pastor, enfim, tem isso tudo. Nós percebemos que grande parte do sofrimento humano, ele fala exatamente a respeito dessas coisas, né? A culpa, foi você, eu não sei se foi você que publicou isso, recentemente na internet, enfim, que a culpa ela ocorre pelo excesso de passado e falta de presente. Você só lembra do passado. E o outro problema é quando a gente só olha para o futuro. E aí vem a ansiedade. Que a ansiedade é pelo excesso de futuro. Eu só penso no que vai vir para frente. Aí eu acabo esquecendo do presente. E boa parte do sofrimento humano deriva dessas duas coisas, né? Do excesso de passado, do excesso de futuro, mas da absoluta falta de presente, do aqui e do agora. Eu não vou falar mais nada agora. Boa. Não, muito bom, exato, legal. Boa contribuição. Excesso de passado e excesso de futuro, falta presente. Porque você não consegue viver, né? Próxima. Tem mais imagem aí? Essa é boa. Essa eu já passei aqui, né? Olhem. E aí? Esse universo religioso. Alguém quer falar alguma coisa dessa imagem aí? Falar, Renato? Vou falar, que isso? Essa imagem aí. Agora eu já mudei um pouco o assunto, né? Só apagar aqui. Vamos pensando aí. Estamos acabando já. Se apagar, senão fica manchando o quadro. Tem a ver com as religiões isso aí. Tem a ver com a religião. Alguém? Essa imagem representa a religião. Eu nado na minha fantasia. Eu nado no mar das minhas convicções. Então, estou eu aqui com as minhas ideias.
em cima do meu banquinho. Olha lá. Eu vou nadando muito bem, até que eu encontro alguém que também chega com o seu banquinho. Se eu estava nadando, ele pesca. Porque se eu posso nadar, tem água. Se tem água, tem peixe, ele pesca. Só que quando ele começa a pescar, eu falo assim, mas por que você está pescando num banquinho, meu? Aí o cara fala, mas você estava nadando no banquinho, por que eu não posso pescar? Qual que é a diferença do meu e do seu? A religião é isso. Elas vendem o mesmo produto. Elas vendem a mesma lógica, só que de banquinhos diferentes, ou bancas diferentes. Então, na realidade, nós estamos numa feira. Na feira de banquinhos, onde cada um tem o seu banquinho. Uns nadam, uns pescam, uns coisas, mas está todo mundo viajando no banquinho. E o Evangelho diz assim, ó, ei, Sil, ei você, ó, tá vendo, tá nadando num banquinho. Ei, você que está pescando no banquinho, eu quero convidar vocês a viverem de verdade. Vocês estão afim de saírem do banquinho, saírem dessa feira? Aos que têm ouvidos, comecem a ouvir. Só que não é todo mundo que entende, porque ele não fala claramente. É por isso que ele fala por parábolas. Porque não é todo mundo que vai entender, e nem é para todo mundo entender mesmo, porque tem gente que vai querer continuar nos seus banquinhos, nos seus pensamentos. E o convite dele é, ó, saiam fora. É por isso que ele explica que existe um mundo dos homens e o mundo de Deus, lá em Romanos, capítulo 5, um cosmos. Só que a gente conseguiu trazer isso para a instituição, a gente é especialista. Os caras trouxeram o mundo de Deus, onde o Deus sagrado e o mundo do mundo. É por isso que existe música de Deus e música do mundo. Porque a gente dicotomizou. Vou ler um versículo. Leia um versículo. Não sei se esse versículo vai embasar o que você está falando. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Exatamente, exatamente isso. Qual é o mundo que nós criamos? Qual é o cosmos? A palavra mundo lá é cosmos, aion, pensamento, forma de ser, filosofia, é das filosofias vãs. Só que aí como que a gente, falei vãs e escrevi coisa. Como que a gente institucionalizou isso aqui? Tudo aquilo que não é o que a nossa instituição ensina é mundo. Tudo aquilo que não é como a gente pensa é do mundo. Tudo aquilo que não se veste como a gente se veste é do mundo. Só que não é isso que Deus está falando assim, ó, eu tirei vocês desse mundo. Qual o mundo? O que Jesus tirou de nós é o mundo da barganha. Mundo da barganha, é o mundo do toma lá, dá cá. Esse é o mundo que as igrejas não conseguem entender, é o mundo da troca. Eu me arrependo para ser salvo. Meu joelho falou assim. Eu me arrependo para ser salvo. Eu dou dízimo para ter bênção. Eu vou para a igreja para ter comunhão. Eu oro para Deus me ouvir. Então, não façam parte desse mundo, desse cosmos. Eu trouxe vocês para outro cosmos. Desçam do banquinho e venham para cá. Qual que é o mundo de cá? Qual que é o mundo? O mundo do novo Adão. Quem é o novo Adão? O que está escrito em Romanos capítulo 5? Se por um homem entrou o pecado, por um homem só, todos foram salvos. Não está falando de universalismo ali, está falando de perspectiva de Deus. Não é da vontade de Deus que ninguém se perca, não significa que todos serão salvos, mas é da vontade de Deus que ninguém se perca. Então, o novo cosmos, qual que é o novo cosmos? Que a cruz é suficiente. Só que nós colocamos os banquinhos aqui, bicho, a gente está aqui ainda, ó. A gente coloca, como é que faz o banquinho aqui? Um banquinho isso aqui.
Banquinho. Banquinho. Bonito, hein? Ficou bom, hein? É um banquinho. Aí a gente coloca o banquinho, a gente senta aqui. Aí uns nadam, aí outros pescam. Mas é todo mundo no mesmo mundo. Aí não adianta. Só que a gente tem um esforço danado, aí é um texto que eu te mandei, de tipo assim, não, mas nós não somos iguais. Aqui tem a Iurde. Eu tenho medo do Edir Macedo, não. Aqui tem a Iurde, aqui tem o Valdomiro, aqui tem o Renato Ruiz, mentira, é R. Soares. Oi, corta depois. Só que aqui também tem os batistas, tem os metodistas, tem os presbiterianos, tem a Assembleia. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo mundo. Só que esse aqui barganha de um jeito, esse outro. Esses aqui barganham de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito. Só que todo mundo faria do mesmo saco, não adianta. É tudo igual. Todo mundo vende a mesma coisa. O medo do inferno, ou não é? É o esvaziar o inferno. Vamos saquear o inferno. Vamos ser ganhadores, pescadores de almas. Todo mundo. Só que esse numa perspectiva, esse noutra, esse noutra, esse noutra. Então, essa feira são os banquinhos lá. Ó. Quando a gente consegue se dar conta, a gente fala assim, eu quero sair fora desse negócio aqui. A gente começa a compreender o novo mundo, o mundo da cruz. Vocês nunca perceberam isso aí? Consegue? Eu vejo, nós somos uma igreja alternativa, uma igreja diferente. Aí, só porque o cara tá de boné, aí tem alargador na orelha, nós somos uma igreja diferente. É nada, só fala de inferno, de pecado, de coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Se Cristo visse a humanidade com essa visão aí que nós estamos falando aí, o que seria do céu? Né? Não teria. Mas ele não vê, ele é bem diferente. Muito. Bem diferente Muito. do que as religiões pensam e muitas vezes falam, né? Ele não baseia o amor dele dessa maneira, né? Então ele é bem diferente. Bem diferente. Pegando só um gancho que você está dizendo, só nós dizermos assim, ó, Deus, nós já é incoerente. Deus não tem nome. Só de, porque Deus, que Deus? Tipo, não, Deus, o Altíssimo. Nós demos esse nome para Ele, nós precisamos dessas coisas. Nós precisamos sintetizar, sistematizar, dogmatizar. Quando na realidade nós somos chamados a contemplar e a viver. Então só Deus. Definado. Porque Ele é. Ele é. Então, compreender esse mundo aqui. Acho que é isso. Acho que acabou as imagens, né, Neto? Acabou, né? Irmãos, passa régua, fecha conta. Morreu, né, rapaz? O cara que falava passa régua, fecha conta. Morreu. Eu acho que é isso. Nós encerramos o capítulo 6. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Deu para entender o mundo da feira e o mundo de Deus? Acho que é isso. Conceitos, finalizações, conceitos finais para a gente encerrar? Amém? À noite nós teremos a nossa celebração às 19 horas. Irmãos, nós vamos começar às 19. Ok? Às 19. Amém. Deus abençoe vocês. Bom domingo. Bom almoço. Bom descanso. E se Deus quiser, estaremos juntos aqui reunidos, celebrando a Deus. Agradecemos o pastor André, a irmã Vanessa, estão aí visitando a gente. Deus abençoe vocês. Sempre bom receber. E eu vi o pastor André acho que uma vez, né? Era imprudente. Não, é verdade. Não, e para ser mais exato ainda, foi em Presidente de Venceslau. Aquela chácara lá era o intercâmbio com a igreja de Querobi, né?
Mas nós somos para presidente Venceslau, é verdade. Chácara, irmão João Coelho. Plantação de coco tinha lá. Ô, rapaz, os caras tomamos coco lá. Fala aí, Bahia. Amém. Deus abençoe vocês. Bom domingo. Vamos em paz. Até a noite, se Deus quiser.